Garantir um futuro financeiro com segurança, conforto e bem-estar é um sonho que 10 entre 10 pessoas desejam ardentemente para a sua vida. Mas o que você está fazendo para que isso se torne uma realidade? Você está colocando todas as suas fichas do seu futuro financeiro apenas na previdência pública? E se eu lhe dissesse que existe uma forma muito mais rentável de você acumular patrimônio e gerar renda passiva investindo no mercado financeiro através da Bolsa de Valores, comprando cotas de empreendimentos imobiliários? É isso aí. Eu falo da possibilidade real de você investir em imóveis através da Bolsa de Valores, mesmo com poucos recursos financeiros. Como você pode construir a sua aposentadoria investindo em imóveis na Bolsa de Valores, comprando cotas de fundos imobiliários. Meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. Um dos 3 pilares para que você tenha uma vida financeira com segurança, conforto e bem-estar é a construção de um sólido projeto de investimento, onde o patrimônio acumulado irá gerar para você uma renda passiva continuada, que irá complementar, se equiparar ou até mesmo superar a renda ativa que você possui hoje, fruto do seu trabalho ou de algum empreendimento. E os fundos imobiliários são ativos financeiros excelentes para esse tipo de objetivo, você construir renda passiva na Bolsa de Valores. Criados em 1993 pela Lei 8.668, esses ativos cresceram de maneira significativa ao longo dessas 3 décadas, chegando a mais de 2 milhões de investidores divididos em mais de 800 fundos imobiliários já registrados. Mas acredite, ainda tem muito mercado para os fundos imobiliários crescerem. Para que você tenha ideia de todo o investimento que nós temos hoje no país em fundos de investimento, os fundos imobiliários representam apenas cerca de 4%. Então veja que nós estamos apenas no início dessa revolução promovida pelos fundos imobiliários. Mas por que esses ativos se tornaram tão populares entre os investidores brasileiros? Principalmente pelo fato de ser um ativo criado para distribuição de renda. Pela lei, 95% dos lucros auferidos pelos fundos imobiliários devem ser distribuídos semestralmente aos seus cotistas. Mas aqui no Brasil se convencionou a distribuição mensal de dividendos pelos fundos imobiliários, diferente das ações que, regra, não pagam dividendos de maneira mensal. Então, para entendermos melhor, vamos pegar um fundo imobiliário de base 100, ou seja, cujo preço de sua cota esteja sendo comercializada na casa de R$100. Lembrando que também nós temos fundos imobiliários de base 10, cujo preço da cota flutua na casa de R$10. Mas para o nosso exemplo, vamos pegar um fundo de base 100. E imagine que este fundo imobiliário ele tenha um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses no percentual de 10%. Isso quer dizer que este fundo imobiliário pagou o equivalente a R$10 nos últimos 12 meses. Na prática, o pagamento desses R$10 foi diluído ao longo desses 12 meses, gerando um fluxo de caixa constante a esses investidores. É claro que se você tiver poucas cotas em sua carteira de investimentos, o que você receberá no início será muito pouco, centavos ou poucos reais. Mas o jogo aqui é de acúmulo patrimonial ao longo do tempo. Quanto mais cotas você tiver, maior será a rentabilidade no recebimento de dividendos. Eu costumo dizer aos meus alunos e mentorados que investir a longo prazo na Bolsa de Valores é como você criar uma plantação de pés de dinheiro. Quanto maior for a sua lavoura, maior será a sua colheita em dividendos. Isso que é renda passiva, é você ter o dinheiro trabalhando para você. É o dinheiro cumprir o papel para o qual ele realmente foi criado, de servo e não de senhor. Mas infelizmente, milhares de pessoas passarão a vida inteira trabalhando pelo dinheiro apenas para sobreviverem, ao invés de construírem uma vida plena financeiramente, com segurança, conforto e bem-estar. Voltando às origens dos fundos imobiliários, os primeiros fundos imobiliários que surgiram em nosso país foram os fundos de tijolo, que são aqueles que possuem imóveis físicos em sua carteira. Hoje nós temos no mercado uma diversidade muito grande de fundos de tijolo. Um dos mais conhecidos são os fundos de galpões logísticos, que são aqueles grandes armazéns
para o armazenamento da produção da indústria, servindo também como centros de distribuição, principalmente para o e-commerce. Temos também os fundos de lajes corporativas, que são aqueles prédios de escritório de alto padrão. Temos os fundos de shopping, fundos de hotéis, fundos de hospitais, fundos de varejo, que são aqueles especializados na locação de imóveis para comércios em ruas, como supermercados, por exemplo. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você passa a ser coproprietário daquele empreendimento imobiliário. E nessa qualidade, você tem o direito de receber a divisão do pagamento dos aluguéis que são recebidos por esse empreendimento. E uma grande vantagem desse ativo financeiro é que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários ainda são isentos da incidência do imposto de renda, diferente dos aluguéis recebidos por imóveis físicos, onde você irá sim pagar imposto de renda para os aluguéis acima de R$ 1.903,99, numa tabela progressiva do imposto de renda que pode chegar à alíquota de 27,5% para os aluguéis acima de R$ 4.664,69. Mas além da vantagem da recorrência mensal no pagamento de dividendos, da não incidência do imposto de renda sobre os dividendos pagos por esses ativos financeiros, temos também a vantagem da liquidez dos fundos imobiliários, comparado, é claro, aos imóveis físicos. Veja que o objetivo, ao criarmos uma carteira previdenciária para a construção da nossa aposentadoria na Bolsa de Valores, é o acúmulo de patrimônio e não a venda desses ativos. Mas se necessitarmos vender parte desses ativos financeiros para alguma eventualidade, a rapidez com a qual nós transformamos esses ativos financeiros em dinheiro será algo muito bom. Vamos a um exemplo? Imagine um investidor qualificado que de repente decida vender cerca de R$ 1 milhão das suas cotas de fundos imobiliários. Esse investidor não encontrará maiores dificuldades para fazer isso. Agora imagine alguém vendendo um imóvel físico com um valor de mercado na casa de R$ 1 milhão. Convenhamos, um imóvel nesse preço, ele não será vendido com tanta facilidade, pois regra, os imóveis físicos, eles têm baixíssima liquidez. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários na construção e na continuidade de um projeto de investimento de longo prazo para a formação de sua aposentadoria na Bolsa de Valores é o fato desses ativos financeiros serem baratos comparados ao investimento em um imóvel físico, onde a compra de uma mera kitnet exigirá de você um aporte financeiro considerável. Já no caso da compra dos fundos imobiliários, você poderá comprar cotas de excelentes fundos imobiliários a partir de R$ 10. E quando você investe com a estratégia de construção de renda passiva, você irá utilizar os dividendos que serão pagos por esses ativos financeiros para reforçar os seus aportes mensais, realimentando o bolo e dando então fluxo para a mágica da incidência dos juros compostos sobre os seus investimentos. É claro que você tem que ter a consciência e a maturidade de reconhecer que esse não é um projeto de curto e médio prazo, mas sim um projeto de longo prazo de acúmulo de patrimônio e formação de renda passiva. E para isso, você vai ter que desenvolver duas características essenciais para qualquer investidor de longo prazo: paciência e disciplina. Pois como nos ensina o homem mais rico que já existiu, o rei Salomão, que teve a generosidade de nos deixar grandes ensinamentos sobre riqueza no livro Provérbios, mais especificamente no capítulo 21, versículo 5, nos diz: os planos bem elaborados sempre nos levam à fartura, já os apressados sempre nos levam à miséria. Então seja sábio na administração do seu dinheiro e construa um sólido projeto de investimento com prudência e segurança. E será apenas uma questão de tempo para que você possa colher os frutos desse seu projeto. Mas eu quero enfatizar que, muito embora nós tenhamos ressaltado neste vídeo os fundos de tijolo, que são os mais tradicionais, eles não são os únicos. Nós temos também no mercado fundos de papel, que são fundos que possuem em seu portfólio títulos de crédito de renda fixa, como os CRIs e as LCIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários ou as letras de crédito imobiliário,
que também são excelentes opções de investimento. Lembrando também que atualmente nós temos uma tendência no mercado para o surgimento de fundos híbridos, que são fundos que misturam várias teses de investimento, trazendo para o portfólio desses empreendimentos não apenas imóveis físicos e papéis como CRIs e LCIs, mas até mesmo ações de empresas atreladas ao setor imobiliário. E é claro que apesar de nós estarmos aqui ressaltando todas as vantagens do investimento em fundos imobiliários para a construção de renda passiva na Bolsa de Valores, isso não quer dizer que você irá ignorar ações de boas empresas, boas pagadoras de dividendos na construção de sua aposentadoria no mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso é que é importante que você construa ao longo do tempo uma carteira diversificada, não apenas em natureza de ativos, mas também em segmentos da economia, para que você possa garantir não apenas uma boa rentabilidade do seu patrimônio, mas também a segurança do dinheiro que você irá acumular ao longo do tempo. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais conteúdos como esse e coloque aqui embaixo as suas dúvidas, bem como os seus comentários. Eu quero saber que tipo de fundos imobiliários você já possui em seu portfólio. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.